Boa noite a todos. Então, eu venho de Canela. Agora eu estava ouvindo ali alguém dizer, nossa, tá fresquinho, para nós lá em cima já tá friozinho. Para nós lá em cima já dá para dizer que o inverno já está chegando, já está dando as caras. Então nós queremos, através de Joana de Ângeles e de Valdo Franco, fazer um convite à educação. Porque só um é o vosso mestre, o Cristo. Mateus 23:10. Tarefa de todos nós, a educação. Ajusta-se a peça na engrenagem a benefício do conjunto. Harmoniza-se a nota musical em prol do poema melódico. Submete-se o instrumento ao mister a que se destina. O esforço pela educação não pode ser desconsiderado. Todos temos responsabilidades no contexto da vida, nas realizações humanas, nas atividades sociais, membros que somos da família universal. Ninguém consegue realizar-se isolado. Ignorância representa enfermidade carente de imediata atenção. O labor educativo, por isso mesmo, impõe incessantes contribuições, exigindo valiosos investimentos de sacrifício a benefício do conjunto. Educa-se sempre, quer se pense fazê-lo ou não. Da mesma forma que a imobilidade seria impossível, a inércia humana e a indiferença são apenas expressões enfermiças. Mesmo nesses estados, criam-se condicionamentos que geram hábitos, educando-se mal, em tais circunstâncias, os que fazem nossos cômpares. A anarquia, que destila vapores alucinantes, conduzindo à estroinice, fomenta estados de vandalismo, educação perniciosa. A ordem dispõe a disciplina, que promove a equidade, atendendo à justiça, educação edificante. A educação, assim examinada, translada-se dos bancos escolares para todos os campos de atividade, fazendo que todos nos transformemos em educadores vinculados, sem dúvida, àqueles que se nos transformam em seguidores conscientes ou não, aprendizes conosco dos recursos de que nos fazermos portadores. Jesus, o educador por excelência, deu-nos o precioso legado vivo da sua vida, que é a sublime lição de como ensinar sempre e incessantemente, produzindo saúde, harmonia e esperança em volta dos nossos passos. E o Espiritismo, que nos concita a incessante exame educativo de atitudes e comportamentos, conscientizando-nos sobre a responsabilidade de que, mediante a educação correta, chegaremos ao fanal da caridade perfeita. Então agora, Mateus, falava aqui a respeito do início dos trabalhos de estudo aqui na casa, na Sociedade Espírita Irmandalva. E eu convido a todos para falar, hoje nós vamos falar aqui sobre a importância do estudo para o trabalhador espírita. Então eu convido a todos para que nós hoje, em 2014, voltemos no tempo, 2 séculos, 1914, 1814. No Instituto Pestalozzi, em Yverdon, na França, na Suíça, chega um menino, Hippolyte Léon Denisard Rivail, apenas um menino de 10 anos. E ele chega no Instituto de John Heinrich Pestalozzi, que era um educador, diferente da sua época, que dizia que nós não podemos ser papagaio, que era contra a verborreia, que é só dizer aquilo que se ouve, que é reproduzir. Tanto que ele tinha diversas disciplinas no seu instituto, em Yverdon, diferente de tudo que se ensinava, mais disciplina. As pessoas pensar, fazerem refletir. E ele diz que a vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim é ação, é atividade. E quem vai estudar, não por coincidência, que sabemos que a coincidência não existe, nesse instituto, é um menino que aos 14 anos já está dando aula gratuitamente. 14 anos. Nós estamos falando de 2 séculos atrás. Aqueles colegas dele menos
mais atrasados, com dificuldades, ele ajuda na educação. 14 anos. O menino, o jovem Revile, ele vai substituir quantas vezes o professor a ministrar aulas. Aos 18 anos, ele se torna bacharel em letras e em ciência. E isso vai ser muito importante depois na codificação da doutrina espírita. O pedagogo, ainda Revile. Aqui a gente esquece um pouquinho de Kardec. Vamos pensar que a doutrina espírita ainda não existe. Ainda não foi cunhado o termo espiritismo. Então é um menino que está lá, agora de retorno à França, e que vai conhecer as línguas alemã, traduzia inclusive para diferentes idiomas, diferentes obras de educação e de moral, com destaque para as obras de Fénelon, pelas quais manifestava particular atração. Como nós estamos falando de educação, quem era Fénelon? Era também um escritor e educador. Ele vai escrever um livro pedido por uma duquesa na época, para que ela possa educar os filhos. E este livro vai servir depois, inclusive, como um direcionamento para vários pedagogos da época. Ele vai servir como um embasamento de Fénelon, que Kardec, que Revile sentia atração por ele. Veja o caminho desse pedagogo, desse educador, que mais tarde vai nos trazer essa doutrina maravilhosa. Revile conhecia, além do alemão, o francês, o inglês, o holandês, além de dominar perfeitamente o italiano e o espanhol. Ele vai, entre 1835 e 1840, ele vai dar na casa dele, em sua residência, cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia, além dessas matérias, ainda lecionou como pedagogo matemática, fisiologia, retórica, francês. Entre 1835 e 1840. Aí ele já era casado, porque ele casou em 1832 com a senhorita Amélie Baudet, que era professora. Também lecionava artes. Então, o caminho de Revile, depois Kardec, passa pela educação, passa pela instrução, passa pelo conhecimento. E aqui nós temos que falar da esposa Amélie Baudet. Se para a doutrina espírita Kardec é o ilustre codificador, para Kardec, ela, esposa, é uma companheira louvável, de atitudes. Eles não vão ter filhos, mas nos abraçam até hoje como filhos deles, desse casal. Porque ela vai, inclusive financeiramente, ajudar ele mais tarde em situações difíceis. Porque a vida dele, nesses 14 anos, de 855 a 869, elas vão ter altos e baixos, muitos altos e baixos. Então, ela também, nós precisamos dizer, era uma educadora. Abraçou também a causa espírita, assim como tantos outros, mas ela esteve ao lado dele. E a gente sabe a importância. Kardec interessava-se por Revile interessava-se por todos os avanços da ciência. Estudou magnetismo. E esse estudo do magnetismo vai ajudar ele, porque Revile era um cético, mas ele não tinha ideias preconcebidas. Ele não dizia, isso pode, isso não pode, porque eu não acredito, porque é assim. Não. Ele era um estudioso. Ele era um discípulo de Pestalozzi. Ele simplesmente não comprava pronto. Ele queria ter as suas experiências. E como vamos ter as nossas próprias experiências se a doutrina espírita que está aqui hoje, em
vai começar a ser estudada, ou alguns grupos já vão ter continuidade, se nós não viermos. Tem essa necessidade da presença física, como diz Pestalozzi, é atividade, é ação. A vida educa. Mas nós vamos ver a importância da atividade nessa vida do professor Rivaio. Então, essa questão do magnetismo vai ajudar muito ele. Em 1848, nos Estados Unidos, em Hydesville, as irmãs Fox, então, uma pequena localidade, começam a ter fenômenos de batida, de sons, de barulhos diversos. E elas vão passar, inclusive, depois, por muitas averiguações, porque elas... é bom que a gente ressalte que a Inquisição, aqui a gente vai fazer um parênteses, Inquisição, que é a questão da igreja, dizer o que pode, o que não pode, o que é heresia e o que não é. E ela foi até praticamente o século XIX. E depois a gente vai ver, inclusive, mais à frente, que ela foi até o século XIX. Então, elas, como diz nas biografias que a gente lê, elas, inclusive, são amarradas para provar que é fraude, que é charlatanismo. 1848. E começam a se espalhar pelo mundo, principalmente ocidental, esses fenômenos. Kardec, em 1854, através do Sr. Fortier, ele fica sabendo desses fenômenos. Mas Kardec, ele não ia pelo fenômeno. Ele era um estudioso, nem tinha tempo. Kardec, se fosse um jovem hoje, se tivesse Facebook, não utilizaria. Não ia dar tempo. A questão dele era estudar, era aproveitar o tempo. Não tinha carnaval, era aproveitar o tempo. Ele era muito metódico. E a gente vai ver depois que ele recebeu, quando começou a fazer, depois principalmente do primeiro livro dos Espíritos, chegavam milhares de cartas para ele. E ele respondia quase todas. Inclusive gastava dinheiro, muitos francos nisso. Então, quando ele descobre, em 1854, ele não dá bola. Ele não vai atrás de fenômeno. Porque como ele estudava, conhecia o magnetismo, os fluidos, a eletricidade, ele imaginava que as pessoas se reuniam em torno das mesas e isso provocava que as mesas levantavam. Então, ele não colocava nada sobrenatural porque não acreditava no sobrenatural. Porém, em 1855, um ano depois, então para ver como ele não ia pelo fenômeno, então a nossa questão, trazendo para hoje, é o estudo, não é o fenômeno, é a atividade do estudo. Até porque se tiver um fenômeno hoje aqui, a semana que vem nós não entramos aqui, vamos ficar lá na rua. Aí se repete 1 ou 2 semanas, depois não repete mais, a gente já pode voltar a estudar. Então era isso que estava acontecendo. Então, na época, quando a gente não pode achar que as mesas só começaram a responder o sim e o não depois do professor Rivaio. Antes elas já respondiam. E ele é convidado, em 1855, em maio de 1855, a participar de uma. Depois de vários convites, ele vai. Mas as mesas iam ter que ser iam ter que trabalhar muito para convencer ele, o professor. Ele foi para estudar o fenômeno e responder através do magnetismo o que estava acontecendo ali. Ou mesmo o charlatanismo. Ele senta à mesa e a mesa se move. Ela gira, ela bate. Ele não consegue explicar o que está acontecendo, mas ele faz muitas averiguações. O professor Rivaio ainda não é Kardec. Ele faz muitas averiguações. Só que o que acaba acontecendo? O professor ele começa a levar questões para serem perguntadas, questionadas, para aquela situação que estava acontecendo ali, aquele fenômeno que estava acontecendo ali. E a França vai afunilar esse estudo desse fenômeno.
E esse fenômeno, na realidade, que seria o Espiritismo, queria orientar, consolar e educar. Mas nos salões, nas residências privadas, as pessoas queriam saber coisas pessoais. O fenômeno. Queria saber do porquê que o Grêmio não ganhou, queria saber por que isso, por que aquilo, por que a novela não terminou. Eram essas situações. Era o dia a dia, corriqueiros. Mas Kardec era um chato. Ele levava as questões dele de estudo para as mesas. E aquelas pessoas que queriam somente o fenômeno começaram a não ir mais, porque começou a ficar chato. É como às vezes a gente diz, poxa, eu não gosto daquele palestrante, porque aquele palestrante ele é muito sério, ele não faz brincadeira, ele não sabe cativar. Quem tem que cativar é a doutrina espírita. Quem está aqui não está para expor a si, e sim expor a doutrina espírita, que é o ensino dos espíritos superiores. Então, isso é muito bom que Kardec tenha sido esse cara metódico de averiguações, para deixar bem claro que nós viemos para cá e temos um tempo para fazer esses estudos. Então, ele vai e começa... E uma questão que a gente conhece é que quando tem uma pessoa que é o Hippolyte, as perguntas, os questionamentos são sérios. Quando ele não está, o fenômeno é aquela brincadeira. Brincadeira séria. Tanto que levou mais de um ano, para chamar a atenção de Kardec. Porque se não fosse assim, precisava ser assim para chamar a atenção. Então, Hippolyte Léon Denisard Rivail começa a receber espíritos nos grupos que ele está de estudo mais sérios. Então, aqueles brincalhões começam a não vir mais. Eles não queriam responder pergunta séria. Ou se queriam responder, mas ele era de tanta averiguação que ele pegava várias comunicações e passava pelo crivo da razão. Então, se não é para brincar, tinha muito espírito que não queria mais. Então, foi assim que ele começou a dar um tom muito sério para essa questão dos fenômenos. E ele vai fazendo questionamentos. 1855, vamos gravar essa data. Maio de 1855, quando ele começa a estudar. Muito sério, muito criterioso. Como o controle é universal do Espiritismo, o que Rivail vai perguntar ali, vários outros grupos começam também a ter os mesmos questionamentos. E começa a afunilar tudo para o professor Rivail. 2 anos depois, menos de 2 anos depois, 1857, abril de 1857, o professor Rivail consegue condensar todos os questionamentos, todo o estudo, nunca esquecendo que ele não fazia só isso. Ele precisava viver, ele era professor e contador. Mas ele arrumava tempo para o estudo. Menos de 2 anos depois sai o primeiro livro dos Espíritos. 501 questionamentos. Menos de 2 anos. Olha como é a seriedade desse professor. Que aí não é mais Rivail, que aí é Kardec. E por que é Kardec? A primeira revelação é de um homem, Moisés. A segunda revelação, ela é de Jesus, uma pessoa, um homem. A terceira revelação, o Espiritismo, não é de um homem. Não é do professor Rivail. E nem ele, nem os espíritos superiores querem que seja analisada a obra por uma pessoa. Ele é uma obra de conjunto, principalmente do mundo espiritual, que tem na pessoa séria de Kardec o seu codificador. Olha que para em 2 anos conseguir fazer
juntar tudo isso e transformar num livro. E olha a seriedade e o discernimento de Kardec da espiritualidade. Ele passa pelo crivo da Igreja Católica, logo que é lançado. Mas ele vai ser liberado. Tinha o index, que era o índice, né, lá de livros proibidos. Ele não entra. Não entrou nesse código. Olha o trabalho que Kardec e a espiritualidade tinham. Falava sobre moral. Falava aquilo que Jesus e a Igreja Católica falava. Passou. 1857. Mas o trabalho não termina ali. Mas as acusações começam ali. As pessoas, agora, o Kardec vai ser muito testado na sua fé, na sua paciência, porque amigos, jornalistas, cientistas fazem muitas acusações ao professor Rivaio, agora Kardec. E ele vai conseguir respondendo uma a uma, inclusive com Deus. Respondendo, inclusive, utilizando Deus. Então, Kardec, nós não vamos achar que ele antes ele não acreditava em algo a mais, porque ele já via no magnetismo algo que transcendia a matéria. Ele via nos fenômenos um livro fechado, que ele tinha que abrir para ver o que estava escrito. E os próprios espíritos disseram, somos nós, espíritos. Nós somos a causa inteligente. Espíritos de muitos homens que já passaram pela Terra, que desencarnaram, que não morreram. Só que como o volume começa a ficar muito grande de informações que ele precisa, ele vai, sem dinheiro, em 1º de janeiro de 1858, lançar a Revista Espírita. Por quê? Porque ele era um comunicador, Kardec. Ele conseguia se comunicar com as pessoas de forma excepcional. Ele, por mais que ele respondia muitas cartas, mas a Revista Espírita ele serve como um canal aberto de debate com a sociedade espírita e não espírita. Porque ele vai responder para muito padre, muito cientista ali. Quem mais pegou no pé de Kardec foi a igreja dominante, porque tinha medo de perder a dominação. Em 1861, Kardec pega Livro dos Médiuns, porque foi em outubro, já tinha o Livro dos Médiuns, pega a Revista Espírita, algumas cartas que ele recebe, o Livro dos Espíritos, e manda para Barcelona, para um amigo que estava lá e que tinha uma biblioteca. Esses livros chegam ao Porto, paga as taxas alfandegárias, cumprida a lei de Espanha, mas um bispo Antônio Termers, ele não deixa retirar do Porto, segura, abre as caixas, viola as caixas, isso é Inquisição, é um ato de Inquisição. Ele não tinha autorização e fez. Pega um livro de cada, vê e diz, condena. Condena a fogueira. E ele vai colocar fogo nesses livros, na mesma praça que muitos tinham sido executados, no mesmo bairro, de que muitos tinham sido executados na Inquisição espanhola. E lavra em ata, é para proteger a fé católica. Então é um ato de Inquisição. Por mais que muita gente foi contra, Kardec tentou, mas não levou. E Kardec vai dizer aos espíritos que algo tem que ser feito. E a espiritualidade diz a Kardec: isso é propaganda. Te acalma. Calma que nós não temos dinheiro para fazer propaganda. Então, deixa.
Muitos espíritas vão lá, porque assim, põe um monte de livro, toca fogo e não vai queimar. Muitas páginas vão ficar intactas. As pessoas iam lá, pegavam e levavam para casa. Inclusive, mandaram muita coisa para o Kardec. E as pessoas queriam comprar esses livros para saber o que estava escrito, por que a igreja estava tocando fogo. Em 1861. Em 1859, Kardec lança uma outra cartilha, o que é o Espiritismo. Ele precisava conversar com as pessoas, ele precisava responder às pessoas. É o estudo. Tem a necessidade desse aprofundamento. É o primeiro EAD que se ouve falar. Estudo à distância, né? Ele fez isso. Olha o pedagogo que era esse professor Rivail Kardec. Em 1862, um ano depois do Auto de Fé de Barcelona, quem adentra as portas da Sociedade Espírita Parisiense? O bispo Antônio Termers. Ele vai agora, via mediunidade, dizer para Kardec que ele queimou as ideias, e agora as ideias queimavam ele. Ele se diz agora um bispo penitente. Ele que tinha desencarnado um mês atrás, agosto de 62. Em 1860, vem o segundo livro dos Espíritos, a segunda, com mais de 1000 questões. Nós estamos falando 57, 58, 59, 60. Esses novos questionamentos começam a repercutir, inclusive, na saúde de Kardec. Porque, inclusive, aconteceu dele perder, ele não podia mais ser pedagogo, porque existia um ministro de cultos, que era ligado à Igreja Católica. Muitas igrejas católicas, muitas escolas católicas foram abertas, laicas foram fechadas, contrários foram demitidos. Então, as finanças de Kardec, nessa época, sofrem muito. Apesar de que tinha pessoas que diziam que ele estava enriquecendo com a venda dos livros espíritas, com a revista espírita. Só que o quanto ele gastava para essa manutenção, quantos francos ele gastava por ano enviando cartas, respostas às pessoas, isso as pessoas não levavam em conta. 1860. Aí pegou. Aí ele foi para o Index Prohibitorum, porque aí já tinha passado do limite. A igreja vai e coloca esses livros todos proibindo a leitura. Propaganda para o espiritismo. As pessoas queriam saber o que estava escrito nesses livros. E vão e compram. Muito. E várias edições do Livro dos Espíritos são feitos, são lançados e começam a se espalhar. Inclusive chegando no Brasil, nessa época. 1861, Kardec anuncia o livro que servirá como um guia de instrução, Livro dos Médiuns, também chamado por Kardec como Guia dos Evocadores. Porque até ali o fenômeno é que tomava ainda conta, tinha que saber como ia lidar com a mediunidade. Porque a doutrina espírita ela não foi feita à base da batida, ela foi através da psicografia, da psicofonia. Tanto que espíritos, aquelas primeiros médiuns que Kardec não cita no primeiro livro dos Espíritos, ficam bravos, aquelas médiuns, ficam bravas com Kardec. E nesse segundo livro dos Espíritos, aí que entra a Irmãs do Faux, e aqui um detalhe, essas principais médiuns que ajudaram na codificação, elas são jovens.
Por coincidência? Não. Porque elas não tinham ideias pré-concebidas. Facilitariam, e Kardec dizia, como é que essas pessoas, para aqueles que acusavam, como é que essas meninas iam falar de coisas tão transcendentes sem conhecimento? Muitas vezes dizia, como é que as mesas respondem? Não tem cérebro. Mas ele era metódico, Kardec era metódico. O livro dos médiuns era uma necessidade, e ele vem antes do Evangelho. O Evangelho só vai sair em 64. Então, em 61, por quê? Porque tinha necessidade do estudo. Porque tinha necessidade de todos saberem como se lida com essa mediunidade. Mediunidade que tinha levado muita gente para o hospício. Porque padres, porque médicos diziam, está doente, é mediunidade. Então, iam para hospícios, hospitais, era tudo contra o espiritismo. Mas Kardec continuava nessa sua pegada firme para que a doutrina espírita chegasse até nós. Então, em 1864 vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o nome inicial de Imitação do Evangelho, que 3 anos depois sai o Imitação e fica somente Evangelho segundo o Espiritismo. Aí os padres enlouqueceram. Aí, como é que pode aquelas pessoas virem e darem aquelas comunicações? Mas Kardec se mantém firme. Mas a saúde de Kardec está sofrendo muito. Mas ele não se curva. Ele utiliza bem o seu tempo. E isso é uma coisa que me chama muita atenção. Utilizar bem o tempo. Se ele fosse hoje, ele não olharia o BBB. Com certeza. Não olharia. Ele utilizaria bem o seu tempo. E não é nenhum julgamento. É apenas dizer que ele, Kardec, agiria assim. Senão, ele não conseguiria realizar esse feito magnífico de trazer essa doutrina, que é um ensino, na realidade. Se é um ensino, tem a necessidade. Ele tem um cunho pedagógico, a doutrina espírita. Sendo assim, tem necessidade de estudo, sim. Ah, mas está ultrapassado. O dia que nós conseguirmos ultrapassar a doutrina espírita, já estaremos no mundo de regeneração. Porque precisa muitas vidas para a gente entender e estudar o que traz a doutrina espírita para nós. É de um aprofundamento extremo, que a gente não tem ainda a capacidade de entender. 1865, Kardec sofre um acidente cardiovascular grave, que deixa ele vários dias de cama. Então, Kardec de cama. Mas ele ainda tinha trabalho a fazer. Então, um médico espiritual vem e diz para ele, olha, Kardec, tu te acalma aí, que agora daqui a pouco nós vamos criar um e-mail para te facilitar a vida. Dá um tempo para essas cartas. Nós temos trabalho ainda a fazer. Senão, tu vem para o mundo espiritual como suicida. De trabalhar. Depois que o trabalho não mata, né? É importante morrer de trabalhar. Ainda em 1865, vem um anúncio na Revista Espírita, o livro O Céu e o Inferno. Viu que a Revista Espírita não para, né? Ela é mensal. Ela não para. Kardec não para. Esse professor leonês é impressionante. Quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. Temos essa necessidade de focar nele. Não quero mais ídolos como Justin Bieber, como Romário, Roberto Carlos. Tudo bem. Mas eu quero ídolos, eu quero modelo que me direcione nas vidas sucessivas. É isso que Jesus queria. Quando ele falava nas várias moradas, quando ele falava em renascer para ver Deus. Só que ele não podia falar tudo. Mas ele falou que iria vir um consolador que lembraria e
revelaria coisas maiores. Doutrina espírita. Num século em que as ciências, a psicologia vem como ciência, e nós olhamos para dentro, no momento certo, no momento em que nós poderíamos receber essas informações. E por que a França? Porque na França era onde se centralizavam esses pensadores, esses estudiosos, Camille Flammarion, entre tantos outros. Então, nos direciona até hoje. Por isso é importante a importância do estudo. Então, veja que mesmo no ano que ele teve um acidente seríssimo, ele ainda lança mais um livro. Passa mais um tempo, 1866, volta o médico espiritual e diz, olha, baixa a tua bola, segura mais um pouco o teu ímpeto aí, não volta já, porque tu precisa ainda de mais um tempo aqui. E em 1868, chega às livrarias da França a Gênese. Está completa a obra dele. Ele começa a passar para a frente, e aí vai entrar uma pessoa importantíssima, que é a Amélie Baudet, que continua firme à frente da administração desse processo do Espiritismo. 31 de março de 1869, Kardec entrega a um caixeiro de uma livraria alguns livros da última edição do Livro dos Espíritos, e tomba, sem dizer nenhuma palavra. Já não pertencia mais ao plano físico. Tinha cumprido ele a sua obra, 14 anos, 1855, 1869. E às vezes a gente fica 30 anos no Espiritismo e diz que não teve tempo. O Livro dos Espíritos, a gente acha, às vezes, mas estudar o Livro dos Espíritos, ele é de uma profundidade, de um direcionamento. Livro dos Médiuns, Evangelho. Precisamos estudar a doutrina espírita. E depois vem André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, Ivone do Amaral Pereira, com o seu livro Memórias de um Suicida, que deveríamos ler. É de uma profundidade, de um interessante debate, exposição e consequências de um ato que muitas vezes a gente não tem como dizer não para as pessoas. Mas já no tempo de Kardec as pessoas deixaram de se suicidar, porque consolava, porque direcionava. As pessoas realmente liam, estudavam. Então, questão do tempo. O que a gente faz com o tempo? Como a gente se envolve com essa doutrina? Ninguém quer que todos sejam espíritas, mas que sejam lúcidos, a razão. Em seu sepultamento, o astrônomo Camille Flammarion profere um discurso. Diz Flammarion, voltaste a esse mundo de onde viemos, e colhes, Kardec, o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório, extinguiu-se o teu cérebro. Fecham-se-te os olhos para não mais se abrirem. Não mais ouvida será a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar nesse mesmo último sono, de volver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos no mundo melhor, e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a terra é teatro por demais acanhado. Até à vista, meu caro Allan Kardec. Até à vista. Então, nós saindo desse ato, retornamos até os nossos dias de hoje. É importante para o trabalhador espírita o estudo? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida
e resistir ao arrastamento do mal. Resposta dos espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. A frase é atribuída a Sócrates, que se tornou uma espécie de referência na busca não só do autoconhecimento, mas do conhecimento do mundo, da verdade. Para o pensador grego, conhecer-se é o ponto de partida para uma vida equilibrada e por consequência, mais autêntica e feliz, no mundo em que Jesus disse que não é de felicidade. Kardec vai ordenar, juntamente com os espíritos, uma classificação para os espíritos. E a terceira ordem fala dos espíritos imperfeitos. A oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir quanto à sua capacidade e suas luzes. Mas isso, frequentemente, não é mais do que um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais repontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia, de que não puderam despir-se. Espíritos desencarnados ou encarnados. Conhecer-se, saber o que nós realmente podemos, qual é realmente o nosso conhecimento, aonde nós nos encaixamos neste planeta de provas e expiações. O que é novo na nossa vida hoje? O que não é consequência de atos passados? Então, resignação, trabalho, muito estudo. Como diz Pestalozzi, a vida educa, mas é uma questão de atividade. O resultado da nossa atividade dependerá de nossa ação frente à vida. Kardec precisou de 14 anos entre sentar à mesa e seu desencarne para nos deixar uma vasta obra de ensino ditada pelos espíritos superiores. Nós trabalhadores espíritas, para podermos compreender e ser um legítimo trabalhador da última hora, não nos cabe outra forma que não seja mergulharmos nesta doutrina redentora e estudá-la com determinação para abraçar este ideal de renovação. Eu encerro com um convite de Joana de Ângeles, e é um convite ao estudo. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a sua boca fala de que está cheio o coração. Lucas 6:45. Pugnadores do ceticismo diante das investigações das ciências modernas apresentam apressadas conclusões pessimistas através das quais subestimam os informes espiritualistas com sarcasmos e azedumes. Tratadistas da negação arremetem desesperados contra as expressões imortalistas, apoiando-se nas filosofias do desespero, como se elas pudessem equacionar todos os enigmas da inquietação humana. Anarquistas apaixonados, face às alterações econômicas sociais, arremetem revoltados, em fúria brutal, contra as vivas lições cristãs, como desejando tudo romper e aniquilar. Assumem atitudes aberrantes ou odiernas. Assumem atitudes aberrantes os odiernos condutores da mente e do comportamento do homem, a reivindicar chegado o período da felicidade, que é a aflição disfarçada pelos alucinógenos e gozos fugazes em prenúncio da grande degradação em massa. Mais do que nunca, portanto, se afigura a necessidade consciente do estudo espírita como veículo de libertação da consciência e rota iluminativa na viagem da evolução. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é a base de segurança, condição precípua à luz e à paz. Muitos estudiosos do espiritismo, não obstante as convicções que esposam, sem a necessidade...
muitos estudiosos do Espiritismo, não obstante as convicções que esposam, sem a necessária maturidade ante o problema de pequena monta, desertam das fileiras da fé, afirmando que novos conhecimentos os afastaram das realidades espíritas por se encontrarem estas ultrapassadas. A doutrina espírita, no entanto, portadora das informações que oferecem segurança e harmonia íntima, requer demorado estudo e bem estruturada reflexão para ser mais bem assimilada e mais facilmente vivida. Aprofunda, por tua vez, o pensamento no estudo da revelação kardeciana, reservando algum tempo do dia, cada semana, ao estudo frequente, a fim de impregnar-te da convicção e da renovação indispensáveis à preservação do patrimônio espiritual, com o qual despertarás além da vida orgânica. Examina o conhecimento geral à luz do Espiritismo e assimilarás melhor as conquistas dos dias modernos, despertando em definitivo para a vida melhor, curado das mazelas antigas fixadas no espírito, e assim ascenderás além e acima das vicissitudes. Outro não foi o título exigido por Jesus, senão o de mestre, fazendo-nos discípulos permanentes ante o sublime livro da vida. Da mesma forma, a fim de poder ministrar a lição clarificadora do Espiritismo à humanidade, Kardec fez-se professor para ajudar-nos a estudar e a refletir as sagradas lições do dever e da caridade, que são as metas para a nossa real libertação. Eu acho que ninguém tem dúvida quanto à importância do estudo, mas cada estudo, cada exposição é um degrau que nós subimos. Quando a gente daqui a um tempo olhar para trás, vamos perceber quantos degraus nós subimos. E isso é através do estudo. Que Jesus nos abençoe.